primeiro lugar, um excelente dia a todos, agradecendo desde já pela presença. Temos já aqui quase 50 participantes, esperamos que o número cresça ainda bastante. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Costa, eu sou advogado e sou membro da equipe de reestruturação e insolvência do Felsberg Advogados, tá? E hoje é meu privilégio e meu prazer estar aqui moderando esse webinar. É o segundo webinar da nossa série de webinars dedicados à análise das consequências dessa pandemia do Covid-19 na vida econômica e na vida jurídica de todos. E nesse segundo webinar nós vamos especificar um pouco o tema, aprofundar um pouco o tema e tratar especificamente sobre as consequências da crise no dia a dia empresarial, especificamente sobre as empresas insolventes, no contexto dos procedimentos de recuperação judicial, falência e recuperação extrajudicial. Tá? A gente discute muito hoje, né, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, atingiu o mundo inteiro de uma forma avassaladora, especialmente porque é uma doença desconhecida. E tudo aquilo que é desconhecido, tudo aquilo que a gente não consegue prever ou mensurar, é muito assustador para nós. E se de um lado nós temos medo das consequências, vamos dizer assim, físicas, né, dessa doença que é até então desconhecida, por outro lado nós também temos muito receio e estamos todos muito apreensivos em razão das consequências econômicas que essa paralisação em nível global vai trazer, e certamente vai trazer. Porque as consequências e a extensão dos danos causados por essa paralisação, elas também são desconhecidas, assim como as consequências da doença no nosso campo físico, né? E existe até mais um paralelo muito interessante entre a questão de saúde pública e a questão econômica que essa doença traz. E é curioso que, se por um lado nós temos um grupo de risco muito bem delimitado em relação à doença, do ponto de vista empresarial, a gente certamente pode dizer que também há um grupo de risco. E esse grupo de risco são as empresas insolventes, ou as empresas que já se encontravam insolventes, né, antes da superveniência dessa crise. E como forma de remediar, ou de tentar remediar um pouco as consequências danosas, né, que essa pandemia está trazendo, houve o oferecimento pelo deputado Hugo Leal do projeto de lei da Câmara, número 1397 de 2020, que o deputado Hugo Leal, para quem atua na área sabe, que ele já vinha coordenando aí esforços, né, para uma reforma mais ampla da nossa atual lei de falências e recuperação judicial, e ele atuou aí rapidamente e elaborou em conjunto com alguns outros juristas e especialistas esse projeto de lei que traz algumas medidas emergenciais e temporárias para lidar especificamente com essa crise causada pela pandemia. Tá? Então, tanto há alterações pontuais e temporárias à Lei 11.101, quanto há também a instituição de alguns dispositivos específicos e próprios. Tá? E o Dr. Thomas vai poder falar com muito mais propriedade sobre isso. E, bom, para encabeçar esse tema e para nos trazer, né, informação sobre isso, eu acho que não poderia ter ninguém melhor do que nós temos hoje. Nós estamos aqui muito bem acompanhados, acho que né, não tem ninguém melhor para falar sobre esse tema. Enfim, o nosso palestrante hoje, nosso expositor, dispensa apresentações, mas as merece. É o Dr. Thomas Benis Felsberg, nosso sócio fundador do Felsberg Advogados. Sem dúvida alguma, todos que estão aqui participando o conhecem. É um dos juristas, um dos advogados mais atuantes na área da insolvência empresarial no Brasil, tá? É membro de diversos institutos, como o III, o American College of Bankruptcy, o TMA Brasil, é membro do Conselho Jurídico da Fiesp também. Foi o primeiro latino-americano a ser agraciado pelo Lifetime Achievement Awards do GRR em junho de 2019, justamente em razão
do trabalho que vem desenvolvendo há muitos anos nessa área de insolvência e reestruturação. E, bom, sem mais delongas, já cumprimentando a todos pela presença, espero que todos tenham uma excelente participação. Podem fazer perguntas à vontade. E, Dr. Thomas, o senhor tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Tiago, aí pela introdução. E vamos lá. Eu queria focar um pouco nesse webinar num fenômeno que eu chamaria de pré-insolvência. Nós temos tido muitas discussões relativamente a empresas insolventes, mas essa pandemia criou e trouxe para, digamos, para a preocupação de todos, uma situação que a gente poderia denominar de pré-insolvência. Ou seja, é o caso daquelas empresas que até a pandemia eram solventes, que não tinham problemas econômicos e que a partir digamos, dessa crise simplesmente tiveram um prejuízo grande no seu fluxo de caixa e não conseguem prever como é que vai ser a situação no futuro. Então, ao conversar sobre esse tema da pandemia, eu vou pedir permissão a vocês para tentar enfocar mais essa questão da pré-insolvência, a situação das empresas que estão preocupadas, que muitas das quais não tiveram nenhum problema grave em termos de pagar suas obrigações e que, nesse momento, se encontram extremamente preocupadas com o desenrolar dessa crise. Nós estamos vendo que o governo, o Congresso, o próprio Judiciário estão se envolvendo diretamente com as consequências da crise. Para as pessoas físicas, tem o famoso Corona Voucher, para tentar, digamos, minorar o sofrimento daqueles que estão na informalidade e que não estão, digamos, protegidos pela rede social que existe no Brasil. Existe também uma certa flexibilização das regras trabalhistas com o objetivo de proteger o emprego, porque a grande preocupação é o desemprego. Nós vimos que nos Estados Unidos os números de desempregados são astronômicos, né? Eles saíram de uma situação de pleno emprego e estão esperando um desemprego de 15% ou mais. Nós já estamos numa situação, digamos, periclitante nessa questão de empregos, então algumas regras foram editadas para tentar proteger o emprego. Com relação aos estados e municípios, né, que são afetados diretamente por essa paradeira geral, né, por essa paralisação dos negócios, principalmente nas suas fontes de arrecadação primordiais, o ICMS e o ISS, existe o famoso orçamento de guerra. Microempresas foram agraciadas também, porque entende-se que as microempresas são grandes empregadoras e é preciso protegê-las, mas é uma proteção que se estende apenas a empresas muito pequenas. Os bancos receberam também algum suporte do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, mediante a flexibilização de determinadas regras, depósito compulsório, e está se falando muito em uma área que até agora não viu nada de muito substantivo, que é as empresas em geral, né? O suporte da economia. Existe alguma coisa na área tributária, em termos de PIS, COFINS, FGTS, mas muito pouco pela rama. Alguma flexibilização de regras processuais na área tributária. Existem aquelas duas medidas provisórias que cuidaram da questão do emprego para tentar, pelo menos, proteger, de certa forma, o emprego. Mas dinheiro novo, não. A questão realmente da falta de liquidez das empresas está sendo discutida no momento, né? Sabe-se que os bancos estão se dedicando a determinadas áreas que sofreram mais e na tentativa de encontrar
de facilitar financiamentos e dinheiro novo para as empresas. O grande problema é que os bancos não querem correr o risco com as empresas pré-insolventes. Os bancos querem que o Estado assuma essa dívida. E é essa discussão que vem retardando, digamos, a implementação de medidas que possam, de alguma forma, dar um suporte às empresas. O que existe, de fato, é que o que havia de crédito para as empresas está extremamente comprometido. A grande verdade é que mesmo o desconto o velho desconto de duplicatas, que hoje é chamado de cessão de recebíveis, cessão fiduciária de recebíveis, simplesmente estancou. Ou seja, há uma certa desconfiança que esses recebíveis poderão não ser pagos e que, portanto, essa fonte de financiamento extremamente importante para todas as empresas, e agora, sobretudo, para aquelas empresas que eu qualificaria de pré-insolventes, estancou. E, então, surge a questão, o que fazer? O que fazer nessa emergência? Como é que nós vamos resolver o problema, por exemplo, de uma empresa de um shopping center que fechou, ou que simplesmente não está vendendo nada? Que tipo de posicionamento essas empresas podem ter? No direito civil, há duas doutrinas que são antigas, algumas desde o direito romano, que são justamente a questão da força maior e a questão da imprevisão. A força maior é um fato que ocorre, que não foi previsto no contrato, não era previsível ao tempo em que determinado acordo foi celebrado e que, portanto, permite ao devedor, no caso, ou ao obrigado, no caso, adiar o cumprimento de determinada obrigação ou, eventualmente, dependendo das circunstâncias do contrato, mesmo extinguir essa obrigação. Então, nós temos a questão de força maior, e eu acredito que entre todos os estudiosos não há muita dúvida de que essa pandemia é um caso de força maior. A segunda questão é a chamada teoria da imprevisão, que os romanos já chamavam de rebus sic stantibus. É o seguinte: quais eram as circunstâncias nas quais as partes se embasaram para entrar em determinado acordo, em determinado contrato, em determinada avença? Então, eram as circunstâncias básicas. Então, se ocorrer um fato imprevisível e que não poderia ter sido previsto por ocasião da celebração do contrato, isso é motivo para um pedido revisional, ou seja, a revisão daquelas condições então pactuadas para serem adaptadas à nova circunstância, ou o próprio, digamos, a própria rescisão ou extinção do contrato em si. Então, essas duas doutrinas estão profundamente, digamos, são conhecidas, estão no Código Civil, são reconhecidas pela jurisprudência e são aplicadas de forma parcimoniosa, porque, de outra forma, se contrapõe ao velho brocardo latino, que é o pacta sunt servanda, ou seja, os contratos estão aí para serem cumpridos, não estão aí para se encontrar desculpas que permitam a sua inadimplência, o seu descumprimento. Então, como é que isso se aplica, de fato, para as empresas que, de repente, não têm condições, em razão da pandemia, que não têm condições de cumprir as suas obrigações? Como é que pode-se enfocar isso? A primeira delas, evidentemente, é o aspecto negocial, em que o obrigado diz: olha, eu simplesmente, meu fluxo de caixa não entrou e eu não tenho condições de pagar esse aluguel, por exemplo. Então, cabe às partes, de comum acordo, renegociar aquele valor. Isso tem sido feito largamente, porque há uma compreensão em geral
da sociedade, dos agentes econômicos, que não há reservas suficientes nas empresas para fazer face àquelas suas obrigações. Então, isso pode ser feito a título de força maior, pode ser feito também a título de revisão de contratos. Uma coisa é você postergar uma obrigação para quando a crise passar, você cumpri-la. Então, diz, olha, assim que a pandemia acabar, espera-se que irá acabar dentro de um prazo que não está ainda determinado, então eu cumprirei a minha obrigação, eu passarei a pagar o aluguel. Então, é simples, e pagarei também os aluguéis atrasados. A outra fica mais um aspecto revisional, em que as partes dizem realmente não adianta eu adiar, porque quando terminar essa crise vai haver todo um período de recuperação econômica, será longo, dolorido, difícil, e nesse período de recuperação eu não posso estar acumulando uma dívida que eu provavelmente não poderei pagar. Então, eu gostaria de, ao invés de adiar essa obrigação, eu gostaria de renegociá-la e adequá-la, nem que seja temporariamente, à minha capacidade de pagamento. Então, o primeiro momento é o momento da negociação e é o que está ocorrendo hoje em dia. Então, todos nós que estamos envolvidos na vida econômica estamos diante dessas renegociações que estão ocorrendo com muita frequência e estão sendo feitos ajustes necessários para permitir justamente a sanar aquilo que eu denominei no início da nossa conversa de pré-insolvência. A segunda medida é quando não se chega a um acordo, em que o credor de determinada obrigação entende que deve ir a juízo, deve protestar um título, deve cobrar judicialmente, discutir uma obrigação e, nesse momento, surge, então, a controvérsia judicial. Essas controvérsias judiciais, elas podem se multiplicar. Essas controvérsias judiciais podem se transformar naquilo que a gente poderia chamar de um apagão do judiciário. Assim como os hospitais estão com medo, preocupação, previsão até de que eles não terão leitos suficientes para acomodar os infectados pela pandemia, da mesma forma, o judiciário talvez não tenha condições de atentar a essas milhões de questões que podem surgir quando não há um acordo voluntário entre as partes para resolver aquela questão obrigacional, aquele contrato, aquela situação. Então, essa preocupação de que essa pandemia se transforme também num fator de apagão do judiciário, em que ninguém terá condições de fazer valer os seus direitos, é que tem causado uma certa preocupação e uma certa discussão em diversos círculos. O Tiago ele mencionou que o deputado Hugo Leal ele levou ao Congresso seu projeto de lei 1397, que é um projeto que é inspirado na diretiva europeia, que é denominada 2019-10.023. Essa diretiva europeia tem por finalidade criar um espaço de negociação organizada e coletiva para evitar justamente essa miríade de conflitos e controvérsias individuais que se tornam absolutamente incontroláveis e não administráveis. Então, como é que é o sistema da diretiva europeia que foi aplicada pelo nosso deputado Hugo Leal em seu projeto lei? Ele diz, não, vamos criar uma moratória curta, em que as obrigações não precisarão ser cumpridas, mas elas terão um prazo para ser negociadas. Então, durante 60 dias, e é isso que diz o novo projeto de lei, durante 60 dias, nós iremos negociar e vamos tentar chegar a um acordo geral.
Por exemplo, eu tenho 3.400 credores, uma empresa muito grande, lógico. Eu não consigo negociar 3.400 casos individualmente, mas eu posso propor, dentro de um sistema de negociação coletiva, dizendo aos meus, digamos, aos meus credores que eu, conversando com alguns dos meus maiores credores, nós chegamos à conclusão que eu precisaria de uma carência de 6 meses e depois os valores que não seriam pagos nesses 6 meses seriam pagos nos 24 meses seguintes, com uma taxa de juros que não superaria, por exemplo, a Selic, ou a Selic mais 2, ou a Selic. Em suma, o indicador que for escolhido poderá ser o IPCA, o IGPM, em suma, isso caberia, então, nessa negociação coletiva, as partes determinarem. Isso se aplica também para empresas menores. Por exemplo, eu tenho 50 credores. Eu me envolver em 50 negociações individuais e chegar a soluções muitas vezes desiguais entre os meus credores, em razão da agressividade de uns ou da necessidade que eu tenha de outros ou de outros fatores que possam fazer, eu posso tentar, caso esse projeto de lei seja aprovado, eu posso chegar aos meus credores, às partes obrigadas, e propor uma solução que, de certa forma, se aplicaria de forma igual a todos, que é o velho princípio da insolvência, agora aplicado à pré-insolvência, que é o pars condicio creditório, ou seja, que os credores devem ser tratados de forma isonômica, devem ser tratados de forma igual. Não há sentido em privilegiar alguns em detrimento de outros, o que até poderá ter condições, consequências jurídicas negativas. O favorecimento de um credor em um estado de pré-insolvência pode até configurar crime. E aí, como é que continua esse projeto de lei do deputado Hugo Leal, o projeto 1397 de 2020? Ele diz o seguinte: se não chegar no acordo em 60 dias, a parte poderá entrar em juízo com um singelo pedido, aquilo que em direito a gente chama de jurisdição voluntária, em que eu peço um prazo adicional de 60 dias para negociar com meus credores, na condição de que eu aceite uma indicação do juiz para nomear um negociador que irá mediar essa negociação, ou seja, pega-se um negociador experiente, naturalmente, nessa área, que irá, então, analisar as propostas que foram discutidas durante os primeiros 60 dias e tentar chegar a um bom resultado nos 60 dias seguintes. Ou seja, seria a rigor a possibilidade de uma moratória de até 120 dias e até 4 meses. A expectativa seria que, nesses 4 meses, a pandemia se tornasse administrável e houvesse uma certa previsibilidade de fluxos de caixa futuros para poder atender às obrigações de cada devedor. O projeto do Leal, ele continua também. Ele diz o seguinte: se nesses 120 chegar a uma solução, restam as partes lançar mão dos remédios que já existem, a recuperação extrajudicial ou a recuperação judicial. No caso da judicial, a consequência é que o prazo já tomado pelas negociações preliminares terá que ser descontado dos prazos legais, ou seja, eu não posso me beneficiar dessas moratórias para estender os prazos que a lei me permite numa recuperação judicial, porque aí seria abusivo e isso não seria permissível. Por outro lado, na extrajudicial, há uma tentativa de facilitar a recuperação extrajudicial em 2 sentidos. Na primeira, a tentativa seria de reduzir o quórum de aprovação da recuperação extrajudicial de 60% para 50%. Eu acredito que todos saibam que
Na extrajudicial, eu não reorganizo todas as dívidas da empresa, eu só negocio algumas espécies de dívidas. Nessas espécies de dívidas, perdão, uma tosse, eu espero que não seja o coronavírus aí, mas então, que bastaria que 50% mais R$1 desses credores concordem com uma reestruturação da dívida organizada através de uma recuperação extrajudicial, que é muito, digamos, menos onerosa do que uma recuperação judicial que abrange todas as dívidas da empresa e tem todo um aparato judicial que é um envolvimento muito grande de administradores judiciais, Ministério Público, etc. Na extrajudicial é um processo rápido em que há uma maioria de credores de determinada espécie que aprovam determinada recuperação, isso então passa a ser vinculante para os demais credores daquela espécie. Então, eu posso, por exemplo, ter uma recuperação só de fornecedores de materiais importados. Por exemplo, não há necessidade de que sejam todos os credores quirografários. O segundo ponto é que, para poder se beneficiar dessa... Aliás, eu vou dar um passo atrás que eu esqueci de dizer. Ao pedir aqueles 60 dias adicionais que eu mencionei, a empresa ela precisaria provar que ela teve uma redução de receita de 30%. Ou seja, não é qualquer um que poderia se beneficiar digamos, dessa moratória estendida de mais 60 dias. Ele teria que ter isso. Já na recuperação extrajudicial, da forma como ela é organizada hoje, eu preciso ter já 60% dos meus credores de determinada espécie de credores alinhada com a reestruturação da dívida. Pelo projeto do deputado Hugo Leal, eu já poderia entrar com processo com 1/3 dos credores daquela classe e, durante o processo, eu atingir, então, os 50% mais R$1, que permitiria, então, tornar aquela reestruturação vinculante para os demais. Já na recuperação judicial, e segue aqui o projeto do deputado Hugo Leal, haveria a possibilidade de reestruturar não só as dívidas concursais, mas também as dívidas extraconcursais que surgiram posteriormente à entrada do pedido de recuperação judicial, que nós sabemos que hoje em dia essas recuperações judiciais se estendem muitas vezes por um prazo maior do que os 6 meses previstos em lei. Começam a crescer outras obrigações que, devido ao coronavírus, não podem ser cumpridas. Mas tudo isso é um projeto de lei que pode ou pode não ser aprovado. E também há vários críticos disso. O Daniel Goldberg escreveu um belíssimo artigo sobre as abelhas africanas, por exemplo. Ele diz que nós trouxemos um tipo de abelha da África que poderia aumentar a produção de mel. E o que ela fez foi criar um bicho aí extremamente nocivo, extremamente agressivo e que só prejudicou a produção do mel. Então, segundo Daniel Goldberg, a aprovação de um projeto que permite essa moratória mais ampla seria uma espécie de uma abelha africana que seria introduzida no nosso sistema. Eu volto a dizer que essa questão do tratamento da pré-insolvência funcionou bem na Europa. Mas na Europa há uma norma que nós não temos no Brasil que muda um pouco a perspectiva das empresas. Na Alemanha e na Suíça, por exemplo, que eu tive analisando mais detidamente a legislação há pouco tempo atrás, quando o patrimônio de uma empresa, patrimônio líquido de uma empresa se torna negativa, ela precisa anunciar esse fato no registro de comércio. Ou seja, todos aqueles que fazem negócio com aquela empresa têm que saber que aquela empresa agora já não está girando com capital próprio, mas tem um patrimônio líquido negativo. Então, a pré-insolvência na Europa é relativamente facilmente detectável, porque se eu não, digamos, der publicidade à minha pré-insolvência
naqueles países, eu estaria cometendo um crime, eu vou para a cadeia. Então, todos sabem qual é a situação de pré-insolvência e essa tentativa de negociação coletiva é uma forma de permitir justamente que se encontrem soluções, e isso foi muito bem sucedido. Aqui no Brasil, nós temos já um sistema de publicidade, de balanços, de informações, sem dúvida para empresas abertas, mas para outras, e para empresas que têm auditoria, que é muito amplo, ou seja, as empresas têm conhecimento e sabem quando uma empresa começa a se tornar pré-insolvente. Quando mais não fosse, simplesmente pela existência de protestos e pelos métodos de informações comerciais, que hoje são muito acurados. Mas não existe essa norma legal que existe na Europa e que deu aso a essa diretiva europeia, que é chamada 2019-10.023. Então, é esse o debate que está havendo. Será que se nós concedermos uma moratória de 60 dias a todas as empresas, nós estaremos oficializando o calote? Nós estaremos prejudicando aquelas empresas que acumularam reservas e que têm a condição de viver? Ou será que nós estaremos causando aquilo que no direito civil são duas categorias muito bem definidas e que se aplicam tanto à força maior quanto à imprevisão, que é a onerosidade excessiva e o enriquecimento ilícito. Então, não é possível se utilizar dos instrumentos jurídicos lá colocados pelo Código Civil, se isso poderia causar ou um enriquecimento ilícito ou uma onerosidade excessiva a uma das partes contratantes. Outro aspecto interessante é, por exemplo, o que a nova lei suíça, que acabou de sair a questão de 10 dias atrás, em que ela determina que, em razão dessa pandemia, só poderiam se beneficiar das empresas, só poderiam se beneficiar as obrigações das empresas que tivessem sido inadimplidas a partir do estado de calamidade pública, ou seja, ela não se aplicaria a obrigações pregressas. Então, há todo um debate agora sendo conduzido no Congresso e também nos círculos acadêmicos e doutrinários com relação a isso, mas o fato é que essa situação de pré-insolvência não é tratada no Brasil de forma adequada. E, em não sendo tratada, nós corremos o risco de haver uma multiplicação de pendengas judiciais que teriam como resultado prático uma denegação de justiça. Eu gostaria de terminar aqui e abrir o campo para debates, falando um pouquinho de como é que o judiciário está vendo a questão da pandemia com relação às empresas insolventes já, aquelas empresas que estão em recuperação judicial. E aí há que ver duas categorias diferentes. Há aquelas empresas que estão num processo recuperacional, mas ainda não aprovaram o plano, e aquelas empresas que estão num processo recuperacional e já aprovaram o plano. Primeira questão é que há um consenso, eu diria, não é unânime, mas há um consenso majoritário de que o plano de recuperação é um contrato. E ao contrato se aplicam as doutrinas da força maior e da imprevisão. Então, nesse aspecto, o descumprimento de determinadas obrigações ao plano não deveriam obrigatoriamente redundar na convolução em falência. Elas poderiam ser, no quadro jurídico atual, ser objeto dessas alegações de força maior ou imprevisão. Os tribunais agora, isso com relação aos planos já aprovados. Com relação aos planos não aprovados, a questão que se coloca é adiar a Assembleia que irá aprovar o plano até que tenhamos um quadro mais claro de quais serão as perspectivas econômicas pós-pandemia e para poder determinar
precisão qual é o fluxo de caixa possível de ser incluído nesses planos. Então, se não houver plano aprovado, a questão se coloca mais em termos de qual é o prazo que as empresas precisam para poder determinar qual será o fluxo de caixa futuro previsível que será submetido aos credores para serem aprovados. Com relação aos planos aprovados, a tendência do Judiciário é flexibilizar a possibilidade de convocar uma nova Assembleia Geral. Fala-se muito em 30 dias, alguns falam em 60 dias. Eu, pessoalmente, eu defendo a tese de que não adianta se flexibilizar por 30 dias se a questão da pandemia tiver sido equacionada. Eu acho que é preciso dar um prazo suficiente para que se tenha alguma previsão de qual seria a situação daquela empresa insolvente no futuro para, então, submeter um plano aos credores. E os credores decidirão se aceitam as alterações ao plano ou se não aceitam, hipótese em que a recuperação seria convolada em falência. Essas eram as minhas observações. E mais importantes do que essas observações são as eventuais manifestações, perguntas, objeções e colocações que nós possamos ter por parte dos que estão participando desse nosso webinar. Mas muito obrigado pela atenção até aqui, muito obrigado ao Tiago pela sua moderação, por se dispor a moderar, e eu fico à disposição para conversar sobre esses e, eventualmente, outros temas que eu não tenha levantado durante essa minha exposição inicial. Muito obrigado. Ok, Dr. Thomas, muito obrigado. Interessantíssima exposição até aqui. Queria dizer a todos que as perguntas estão abertas, tá? Podem ser feitas perguntas através da sessão Q&A aqui do Zoom. Fiquem à vontade para formalizar as perguntas. Eu vou moderando, passando as perguntas para o Dr. Thomas. E então, por favor, sintam-se à vontade. Eu acho que o debate é extremamente importante, especialmente sobre essas medidas que têm um potencial de trazer um impacto, que são medidas, apesar de provisórias, certamente trarão um impacto permanente na vida de tantas empresas, né? Então, enfim, as perguntas estão abertas. Uma primeira pergunta, Dr. Thomas, na verdade são duas perguntas aqui feitas pelo Márcio Pepino, que está participando conosco. São duas perguntas sobre a questão fiscal que eu acho que elas podem ser formuladas de forma conjunta. A primeira pergunta é se as doutrinas que o senhor mencionou, da força maior e da teoria da imprevisão, apesar de elas serem doutrinas cíveis, né, aplicáveis a relações contratuais, se elas poderiam eventualmente ser aplicadas no caso do pagamento de impostos. E a segunda pergunta dele, um pouco na esteira dessa primeira, é se o senhor acredita que vai haver algum tipo de refis, o refis do Covid-19, por parte da União, dos estados e dos municípios. O senhor tem a palavra. Obrigado. Olha, eu não sou tributarista e é uma pena que eu deveria ter convidado para esse webinar os meus sócios tributários que estão lidando diariamente e várias vezes ao dia com essas questões. Sem dúvida que, na minha percepção de não tributarista, eu acho que a teoria da imprevisão não se aplica ao direito tributário, mas a força maior, sim. Se eu estou impedido de cumprir determinada obrigação porque o Estado me impede de ter acesso à minha loja e os meus clientes também não podem ter acesso àquela loja, eu acho que eu estou impedido de cumprir essa obrigação tributária. Então, sem dúvida, eu acho que na ausência de uma legislação mais específica, já existe alguma flexibilização na área do PIS e do COFINS, e na área do FGTS, mas nas outras áreas ainda não. Eu acho que elas podem ser aplicadas na hipótese de haver
ações ou execuções ou constrições. A verdade é que essas ações e execuções foram já suspensas pelo próprio fisco. Então, nesse momento, não se tem notícia de novas ações ou de novas execuções. Então, eu fazendo esse aviso que eu não sou tributarista e que, portanto, vocês devem se aconselhar com tributaristas para ter essa resposta, eu, sem dúvida, acho que sim. E o próprio fisco está tendo o cuidado, primeiro, de facilitar, até certo ponto, a transação tributária e, por outro lado, suspender novas ações e execuções. E acredito que se aplica também às ações em andamento. O segundo ponto, se vai haver um refis, eu acho que aí qualquer palpite é válido, né? Eu acho que nós vamos emergir dessa crise enfraquecidos economicamente. O mundo, depois dessa pandemia, será sem dúvida um mundo diferente. O Brasil será um país diferente, sob todos os aspectos, político, social, econômico, etc. E não sabe exatamente o que vai ocorrer. Essa interrupção dos fluxos financeiros, que vai, sem dúvida, inviabilizar que muitas empresas possam ter condições de pagar os seus impostos, e, sem dúvida, sugerem que haja alguma medida que permita que isso aconteça, nem que seja para adiar essas obrigações pelo prazo necessário a que haja uma recuperação. Da mesma forma, alguns estudos que eu vi e que não são conclusivos estão dizendo que a economia vai regredir ao que era em 2010. Então, isso vai exigir do legislador e do fisco uma compreensão do tema e desse tema. Agora, se será um refis, se será outra medida, se será uma reforma tributária, etc., isso eu acho que qualquer palpite é válido. Excelente, Dr. Thomas, muito obrigado. Tem uma outra pergunta aqui do Otávio Guazelli, que também está participando conosco. Ele gostaria de saber se o devedor, diante da inclusão dessas modificações pelo PL emergencial, se o devedor ele pode pedir uma RJ antes de se valer desses procedimentos de negociação prévia, tanto da moratória automática quanto desse procedimento de negociação preventiva. O senhor tem a palavra. Obrigado, Otávio. Não, o direito dele pedir a recuperação, não obstante esse projeto de lei 1397, ele pode entrar com a recuperação judicial, principalmente se as razões da crise econômica da empresa não forem devidos à pandemia. Então, é possível que a crise anteceda e ele tenha necessidade de um reperfilamento geral e que a mera negociação das obrigações vencidas após a pandemia não resolva o problema dele. Então, ele terá que entrar, mas ele terá a alternativa de entrar com a recuperação judicial, que nesse ponto não será alterada, pois essa legislação especial do deputado se refere unicamente aos efeitos e impactos diretos da pandemia. Ok, muito obrigado. Tem bastante perguntas aqui. Tem uma pergunta, Dr. Thomas, que é do Rodrigo Cuano, que eu acho que é uma pergunta muito interessante e toca num ponto que o grande debate, né? E eu acho que seria muito interessante ouvir a opinião do senhor a respeito. A pergunta dele diante do cenário apresentado no PL 1397 de 2020, que, né, traz todas essas medidas protetivas para o devedor nesse período, inclusive de forma automática, a pergunta dele é como é que se evita, e se é necessário, né, se evitar pedidos oportunistas. Ele pede para que o senhor comente um pouco sobre a importância da demonstração do nexo causal entre a pandemia e o impacto econômico,
né? Se é que essa demonstração é necessária ou deveria ser necessária. Então, o senhor tem a palavra. Bom, o deputado ele incluiu no projeto dele, e eu devo dizer que esse projeto foi discutido também por um grupo lá do Instituto dos Advogados, que abrange 20 organizações de classe. Eles retiveram, digamos, a questão da diminuição da receita após a pandemia. Então, a ideia de evitar, digamos, utilização oportunística ou arbitrária ou abusiva disso, é que isso aconteça, que isso tenha que haver realmente uma redução de receita. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu tenho uma máquina que eu faço respiradores. E eu até posso falar da empresa do meu filho, né, que é das poucas, mas que está crescendo aí de uma forma avassaladora. Então, se essa empresa tentar se aproveitar da moratória, o juiz efetivamente, mesmo num processo de jurisdição voluntária, não vai permitir essa moratória adicional. Se ela tentar se beneficiar da moratória geral dos primeiros 60 dias, será um abuso de direito. Eu acho que isso poderá ser combatido, inclusive judicialmente. Então, realmente, essas medidas propostas pela legislação têm por objetivo a pré-insolvência gerada pela... Então, qualquer uso abusivo já é um excesso de forma, já é um abuso de direito. Há instrumentos jurídicos que permitem combater isso. A ideia é que, se a ideia tiver méritos, ou seja, se a pré-insolvência deve ser objeto de um tratamento legislativo, que isso não... Aquela história, como é que é o banho do bebê, né? Ao jogar fora a água, não pode jogar o bebê fora. Se tiver méritos, eu coloco essa pergunta aqui a todos os participantes aqui do webinar, se o tratamento da pré-insolvência tiver méritos, não deverá ser rejeitada pelo abuso do direito ou pela eventual fraude. Isso o judiciário pode combater e tem elementos para isso. Sim, e acho que até aproveitando para dialogar um pouco, né? Eu acho que realmente a gente é uma tendência, principalmente na nossa área de insolvência, da gente acabar descartando remédios por medo do efeito colateral, né? Porque, infelizmente, a nossa área, ao contrário do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, ela tem ainda um viés muito grande, por razões históricas, enfim, ela tem ela é muito relacionada à fraude, a outros tipos de problema, né? Então, a nossa área é uma área que muito rapidamente acaba tendo a tendência de descartar soluções por medo dessas soluções serem utilizadas de forma fraudulenta, enquanto, como o Dr. Thomas Felsberg bem colocou, nós já temos instrumentos jurídicos para coibir fraudes, né? O Instituto da Fraude em si, ele já é um remédio para combater o mau uso de um instituto jurídico legítimo. Então, tendo aí a concordar com o Dr. Thomas na sua posição. Você sabe, Tiago, que o meu negócio são discordâncias e controvérsias, mas tudo bem. De vez em quando a gente aceita concordâncias também. Tá certo. Chegaremos lá, com certeza, Dr. Thomas. Bom, eu vou aproveitar aqui para, Dr. Thomas, corrigir uma pergunta que o Otávio Guazelli tinha feito a respeito da possibilidade de pedido de RJ. Na verdade, ele quis dizer, é uma pergunta interessante, se eu bem a entendi. O PL ele reduz o quórum para aprovação de uma recuperação extrajudicial, de 60% para 50%. A pergunta é se essa redução de quórum, ao entender do senhor, ela estaria vinculada à utilização prévia de um procedimento, daquele procedimento de 60 dias mais 60 dias, ou se essa redução de quórum ela pode ser utilizada diretamente. Eu entendo que não. Eu acho que essa redução de quórum, digamos, é temporária, é só para recuperações extrajudiciais que forem requeridas entre a data em que essa lei entrar em vigor e
o final do estado de calamidade pública, né, que está se prevendo que será em dezembro desse ano. Então, é uma lei que tem vida curta, mas nesse período não há necessidade de se passar pelas etapas de negociação prévia, principalmente se já tiverem tido o resultado, né? Quer dizer, então, se os quórums tiverem sido alcançados, não há necessidade de adiar uma solução numa situação como a na qual nós nos encontramos. Excelente, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Arthur Almeida, meu querido colega, inclusive. Pergunta dele bom dia, doutores Tiago e Thomas, parabéns pelo excelente webinar. Arthur, muito obrigado. Poderiam, por gentileza, comentar com um pouco mais de detalhes a sistemática de liberação dos recebíveis, prevista pelo artigo 13. Ele pergunta especificamente, doutor Thomas, porque o artigo 13, e de fato eu reforço essa dúvida do Arthur, porque foi algo que me chamou também a atenção. O artigo 13 ele fala do pedido, entre aspas, né? Ou seja, ele institui essa sistemática de liberação de recebíveis a partir de um pedido. Ele não esclarece muito bem a que pedido isso se refere, se fala de recuperação judicial, ou extrajudicial ou falência. Então, ele gostaria de saber, enfim, que o senhor comente um pouco sobre essa sistemática e também qual o entendimento do senhor sobre esse pedido, se aplica em qualquer procedimento de insolvência formal ou a algum específico, como é o caso da RJ ou R-Extra. Obrigado, Arthur. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo, Arthur. Ele, como analista da Debtwire, fez uma excelente análise do projeto de lei do deputado. Então, parabéns pelo trabalho realizado e permitiu, inclusive, esclarecer para o público externo, porque a Debtwire, evidentemente, publica em inglês esses artigos. Eu fiquei com a mesma dúvida, Arthur, quando eu estava analisando o projeto. A minha interpretação é que ela se aplica só a recuperações judiciais, porque eu acho que na falência ela já tem um tratamento distinto e na parte das negociações prévias, elas não se aplicam. E na extra também não se aplica. Então, o meu entendimento é que isso se aplica propriamente para a judicial. Eu consigo até pensar da possibilidade de aplicá-la, eventualmente, numa extrajudicial em circunstâncias. Eu acho que seria possível. Mas eu acho que o projeto de lei ainda poderia ser mais explícito com relação a isso. Também não é claro se isso se aplica também a que não sejam nem extrajudicial nem judicial, que é simplesmente uma liberação de recebíveis e a recomposição, que eu acho que era a intenção do deputado, mas eu não tenho bem certeza. Ok, obrigado, doutor Thomas. E também complementando, esse tipo de dispositivo, né, que é o dispositivo que, no fim das contas, mais acaba interessando nesse momento, porque impacta diretamente na composição de fluxo de caixa. É importante, me parece muito importante que haja uma clareza muito grande na aplicação e na previsão desse tipo de dispositivo. Então, eu espero que oportunamente os autores aí do projeto de lei tenham a oportunidade de esclarecer isso para que não gere nenhuma dúvida, né? Bom, passando para uma próxima pergunta, o Igor Lima, que está participando conosco, ele pergunta, doutor Thomas, se o procedimento de mediação, que é um procedimento que já existe, não poderia ser utilizado para permitir o ambiente de negociação coletiva e mais ampla entre devedores e credores, sem a necessidade da criação desse novo mecanismo chamado negociação preventiva, como previsto no PL do deputado Hugo Leal. Complementando um pouco a pergunta do Igor, doutor Thomas, eu me pergunto se o procedimento de mediação ele não poderia ser utilizado eventualmente dentro do procedimento de negociação preventiva, né? Ou se o senhor entende que sejam procedimentos diferentes e que não podem se coadunar. Mas o senhor tem a palavra. Obrigado, Igor. Eu acho que
que dentro do processo negociador, eu entendo que isso é uma mediação. A possibilidade de fazer a mediação fora do projeto de lei, eu acho que é clara. Eu acho que o que já se aprovou em termos de mediação, já sabe, eu acho que pode prosseguir independentemente do projeto, independentemente da moratória. Se as partes preferirem não lançar a mão da moratória, mas simplesmente mediar uma solução para a dívida, eu acho isso perfeitamente razoável e uma coisa não deve prejudicar a outra. Por outro lado, se aprovado o projeto de lei, eu acho que algumas das conclusões que nós chegamos, e quando eu falo nós, eu estou falando a consciência jurídica brasileira, as conclusões que os estudiosos e que as pessoas envolvidas nesse assunto chegaram, se aplicam exatamente a essa negociação. Eu tenho a impressão que a intenção do negociador, a intenção do legislador e do Hugo Leal ao propor o negociador era realmente lançar a mão da mediação. E aí, no caso, a mediação coletiva. Ok, muito obrigado. Nós temos uma pergunta aqui do Bruno Carvalho, que foi feita no chat. Ele gostaria de ouvir a opinião do senhor, Dr. Thomas, sobre a inclusão de questões urgentes que estão relacionadas ao Covid, também no PL anterior, de autoria do Hugo Leal, que é aquele projeto de lei que disciplina de uma forma mais global, né, todas as mudanças na Lei 11.101. Ele pergunta se o senhor entende que é mais prudente, de fato, a gente fazer essa mudança emergencial de forma separada, ou se esse seria, eventualmente, um bom momento para que já se apreciassem, já se analisassem as demais alterações. O senhor tem a palavra. Obrigado, Bruno. Eu concordo com você. O ideal seria que isso fosse, como inicialmente cogitado, fosse apenas um capítulo temporário do projeto mais amplo do deputado Hugo Leal. Houve uma decisão das lideranças do Congresso de separar as duas questões e tratar separadamente do projeto emergencial, do projeto de reformulação. Eu acho, entretanto, que eu concordo integralmente. A minha preferência seria, e ainda é, que isso fosse aprovado em conjunto com o projeto de reformulação da Lei 11.101, como um todo. Mas isso foi uma decisão do Congresso. Eu acho que a condição que foi colocada para, eventualmente, levar à votação e já um requerimento de urgência para essa matéria. Então, a tentativa de levar à votação foi facilitada pelo fato do projeto ser dividido em dois. Mas o ideal teria sido que fosse tudo aprovado nessa fase, porque algumas das alterações previstas na reformulação da Lei 11.101, sem dúvida, vão ajudar as empresas em crise, também afetadas pelo coronavírus. Nós estamos chegando ao final aqui do tempo que nos é permitido. Eu queria fazer uma observação final, que é a seguinte: esse webinar é o segundo da nossa série. Nós temos uma série bem interessante de webinars. Eu estou dizendo interessante, está parecendo autoelogio, mas é que eu acho que a matéria é interessante, não tenho a menor pretensão de estar elogiando aqui as minhas pobres palavras nesse evento. Mas é o segundo da série. O primeiro da série, nós tivemos uma exposição do nosso conselheiro, o Sérgio Amaral, sobre as consequências da pandemia à globalização. E foi uma exposição extremamente rica, e aqueles que não puderam acompanhá-la, eu sugiro estar no nosso site, eles poderão encontrar a gravação completa do webinar, ele está disponível. Então, eu queria convidá-los a ouvir esse seminário, e se tiverem interesse nos próximos também, se não puderem no dia e na hora marcado,
há sempre a possibilidade de ouvi-lo num outro momento em que a disponibilidade de tempo existe. Mas, viu, Tiago, eu queria aproveitar aí, e eu sei que o encerramento cabe a você como moderador, mas eu queria aproveitar o fato de nós termos atingido o meio-dia aqui, que é o nosso horário limite, para agradecer muito a todos os que participaram. Realmente foi um prazer participar desse evento aqui com vocês e agradecer particularmente a você, Tiago, pela moderação feita. E perguntas feitas que não puderam ser respondidas, nós vamos tentar responder diretamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Thomas. Prazer foi meu, privilégio estar aqui moderando. Esse é um tema muito interessante, nós estamos com um grande especialista sobre o assunto e pela quantidade de perguntas nós poderíamos passar a tarde aqui discutindo e falando. Infelizmente o tempo não nos permite, mas como o Dr. Thomas colocou, a gente vai tentar endereçar aqui as demais perguntas diretamente. Esse webinar, assim como o primeiro, ele vai ser oportunamente disponibilizado também a todos que não puderam acompanhar ou que queiram rever algum ponto. Eu aproveito para agradecer a todos, cumprimentá-los pelo nível das perguntas, excelentes perguntas, algumas que não puderam ser feitas, infelizmente, mas agradeço a todos pela participação. Dr. Thomas, muito obrigado por o senhor disponibilizar o seu tempo para esclarecer essas dúvidas que são tão borbulhantes aí no dia a dia de todos, especialmente nós que somos profissionais da área. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido produtivo para todos. Muito bom dia a todos e agradeço em nome do Felsberg Advogados, em nome de toda a organização aqui do evento. Muito obrigado.